Olá pessoal, bom, essa é a sequência do nosso conjunto de vídeos sobre a instalação de um servidor PDC para Linux, né? Primary Domain Controller, controlador de domínio primário. Então no vídeo anterior nós vimos como instalar o sistema operacional Linux, interface textual e como fazer a primeira configuração básica dele. Ainda não instalamos nada especificamente do servidor PDC. Bom, nesse segundo vídeo, a gente vai mostrar para vocês algumas possibilidades de você fazer um acesso remoto a esse seu ambiente. Às vezes você instala esse tipo de servidor, né, em um equipamento que não está fisicamente próximo a você. Tá? E aí você quer transferir para lá alguns dados, algumas imagens, enfim, algum material, você precisa de uma forma de fazer essa transferência entre a tua estação de trabalho, que está na tua mesa, lá no departamento de TI, e o servidor que está na sala dos servidores instalado dentro de um servidor especial, com aquelas gavetas, e que você às vezes não tem nem acesso físico a ele. Muito bem. Então, a gente vai abordar hoje duas formas de fazer isso. Aqui a gente tem o servidor já instalado, que nós instalamos no procedimento anterior. Tá? Eu vou entrar com o meu usuário. Tá? Usuário Margalho. Tá? Senha costelinha, que é a senha que nós definimos como padrão. Verifiquem que o Linux, ao contrário do Windows, ele não te dá pista quando você vai digitar senha. Ele não aparece nada, não aparece estrelinha, não aparece nada para você, para que uma pessoa, por exemplo, que esteja olhando para o teu monitor por trás, ela não consiga saber sequer qual é o tamanho da tua password. Então é bem interessante isso. Bom, uma das formas iniciais que nós vamos mostrar para vocês de como fazer esse acesso remotamente é através de um servidor de SSH. O que é SSH? SSH é de Security Shell. Tá? Então é um protocolo seguro, totalmente criptografado, que permite que você acesse o teu sistema Linux server, por exemplo, através de um Windows, através de um outro cliente, por exemplo, de um outro Linux com interface gráfica que esteja fisicamente em um outro espaço. Tá? Então é bem legal você ter esse tipo de recurso, porque às vezes você quer fazer uma configuração emergencial no teu servidor e você não tem acesso físico a ele, beleza? Então a gente já falou para vocês que sempre o primeiro procedimento que a gente faz quando liga uma máquina de manhã, quando vai fazer uma instalação, a gente dá o apt-get update. Como eu não me loguei como superusuário, me loguei como Margalho, né? Então eu preciso invocar esse superusuário. Superuser do, faça esse superusuário. Então eu dou sudo apt-get update. Ou seja, ele vai fazer o sincronismo com os repositórios que estão na internet. A senha, costelinha, a gente já definiu como uma senha padrão. Então pronto, eu já tenho uma lista de softwares atualizados, onde eu posso fazer a minha instalação mais recente daquele pacote. E o pacote que eu vou instalar é um pacote chamado SSH, Security Shell. Muito bem. Então, para eu poder instalar esse pacote, eu tenho que dar sudo apt-get install, que é o formato do pacote, a aptitude para eu fazer qualquer tipo de instalação, seguido do nome do pacote. O nome do pacote é OpenSSH, tracinho no meio, server. OpenSSH, tracinho no meio, server. Esse é o nome do nosso pacote. Então, dou Enter, ele vai lá na internet, vai verificar qual é o tamanho desse pacote e vai me dizer, olha, essa operação vai ocupar 5.898 KB adicionais de espaço em disco. E eu decido se quero ou não de fazer essa instalação. No caso, eu vou dar sim para proceder com a instalação e ele vai fazer o download e fazer a instalação desse pacote. Muito bem. Bom, eu preciso fazer uma modificação
um parâmetro, né, para que eu possa fazer a instalação, o acesso como superusuário de uma máquina remota. Tá? Então, quando eu dou esse comando, quando eu dou o sudo apt-get install o SSH, né, o OpenSSH, ele vai fazer a instalação por padrão de uma pasta, né, que contém as configurações desse serviço. E normalmente qualquer pasta de configuração no Linux, ela é colocada dentro da pasta /etc, né, nessa estrutura. Então eu vou lá, né, nesse arquivo que vai estar dentro do /etc, cd /etc, ele fica dentro da pasta ssh, tá, que é instalada quando eu dou esse comando, e dou Enter. Lá eu vou editar o arquivo de configuração que se chama sshd_config. Tá? Como eu vou fazer essa edição? Através do mite-command, que é o editor de texto que a gente já viu como é que ele funciona no vídeo anterior. Então vamos lá. Sudo, porque se eu fizer a edição sem o sudo, ela vai funcionar, vai aparecer o conteúdo sem problema. Mas na hora que eu for gravar, ele vai dizer que eu não tenho autorização para gravar. Então eu vou modificar e não vou conseguir gravar. Então eu tenho que abrir ele como sudo. Sudo, apesar de ser MC o nome do pacote, a gente chama ele como mcedit, editor do mite-command, né? Eu já estou na pasta onde está o meu arquivo lá, e aí eu dou sshd config. Muito bem. Dou Enter, aqui está o meu arquivo de configuração. O que eu tenho que observar? Bom, aqui a porta, né? No caso, estou usando a porta de número 22, que é a porta padrão para o SSH, e eu tenho que procurar um parâmetro chamado permit root login. Tá? Vamos procurar permit root login. Permit root login. Comentar isso aqui, ó. Não é interessante eu apagar o que tem lá, porque eu posso cometer algum erro, né? E aí depois vai ficar difícil, eu posso não lembrar. Então, sempre quando eu não quero alguma coisa, eu comento. F3, marco o início do que eu quero, aí vou com o ponteiro do mouse até o final. Aqui, F3 novamente. Aí eu venho aqui para baixo, tá? Abro uma linha e dou Ctrl F5, que seria copiar, ele vai fazer uma cópia, permite root login, eu vou colocar espaço, yes, muito bem, tá? Então é isso que eu tenho que fazer para poder permitir que ele faça essa autenticação remota, ok? Feito isso, eu vou gravar, eu dou um F2 para gravar. Muito bem. Então, meu sistema SSH está prontinho. Perfeito? Tudo certinho. Eu vou sair daqui do F10 ou o ESC, que também 2 vezes ESC surte o mesmo efeito do F10 no mite-command. Pronto, voltei para a minha linha de comando. E todas as vezes que eu faço alguma modificação no arquivo de configuração de um serviço Linux, ou de um serviço Windows também, né, eu preciso fazer com que ele tenha validade. Isso nas máquinas Windows normalmente é feito reiniciando a máquina. Na máquina Linux, você derruba o serviço e coloca ele no ar de novo. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Sudo, tem que fazer isso como superusuário, ou se eu não quiser fazer como superusuário, eu tenho que estar logado como root, com a conta root. /etc init.d, esse é um padrão normalmente para você reiniciar serviço. O nome do serviço, que no nosso caso é o SSH, você pode dar stop para ele parar e depois repetir o comando e dar start para ele recomeçar. Ou você pode dar restart. Restart, que ele derruba o serviço e depois coloca no ar de novo, já considerando essas atualizações que você fez. Beleza? Então, tudo configurado legal. Ok, então eu já tenho como fazer um acesso remoto a ele. Beleza, então nós vamos agora pegar o nosso
a gente vai usar um programinha, eu estou na máquina de fora, né, no hospedeiro, um programinha chamado PuTTY, que é usado para você fazer esse tipo de acesso remoto a partir do Windows. Ele não precisa nem ser instalado, ele só tem um exe, você dá 2 cliques, tá? Ele te abre essa janelinha aqui, deixa eu minimizar e colocar aqui ao lado. Então, ó, do lado esquerdo nós temos a janela do PuTTY, do lado direito nós temos a janela do nosso servidor. Tá, então, para eu poder acessar de uma máquina remota, lembrando que aqui eu estou no meu Windows, aqui eu estou no meu servidor Linux, eu tenho que saber qual é o IP do meu servidor, né? Então, como é que a gente descobre? Deixa eu limpar a tela aqui, clear. Como é que a gente descobre qual é o IP do nosso servidor? E no Windows é ipconfig, no Linux é ifconfig, beleza? Então, no exemplo, o meu servidor aqui, ele está com o endereço 10.0.2.15. Tá? Beleza, só que tem um detalhe importante que a gente tem que atentar. Se a gente vier aqui embaixo, essa parte de configurações, bem aqui na parte de rede, a gente vai verificar que esse sistema operacional Linux que nós estamos usando, ele foi configurado no VirtualBox com os valores padrão de rede e, portanto, ele foi instalado na modalidade NAT, que significa Network Address Translation, ou seja, ele foi instalado de uma forma que ele não é visível pelas outras máquinas da minha rede. É como se ele não existisse, é como se existisse um proxy entre ele e o resto das outras máquinas, um procurador para poder omitir a identidade dele. Então eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir fazer esse acesso, porque simplesmente esses dois softwares aqui não conseguem se enxergar. Então o que é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, eu vou aqui no VirtualBox e eu vou desligar essa minha máquina. Tá? Como é que eu faço? Sudo Halt. Halt ele desliga o servidor. Tá? Então ele vai desligar o servidor. Quando ele terminar de desligar o servidor, eu vou fazer as configurações devidas. Beleza. Quando ele der essa mensagem aqui, já está pronto para ser desligado, né? Então eu fecho aqui, desligar a máquina, ok. E aqui eu estou na minha interface do VirtualBox. Eu clico na máquina que eu quero configurar, tem que ter atenção para isso, porque se eu tiver 4 máquinas aqui, ele vai fazer isso aqui apenas para a máquina que estiver marcada. Tá? Então, marquei aqui, eu vou então na área de rede, bem aqui, tá? E eu mudo conectado a. Então, eu mudo do formato Network Address Translation, que é o formato onde é como se existisse um proxy, né? um procurador entre ele e o resto dos sistemas, e, portanto, eles não se enxergam. Ele consegue fazer qualquer coisa, ele consegue ver qualquer coisa, porque quando ele quer, ele que eu falo quem é. É o sistema operacional Linux, né? O servidor que a gente acabou de instalar. Mas alguém de fora não consegue enxergar. Tá? Então eu vou mudar para esse aqui, ó, placa em modo bridge. Placa em modo bridge significa que ele vai ter um comportamento em termos de endereçamento IP, como se ele fosse uma máquina igual a qualquer outra máquina da rede. Ele não vai ter mais um proxy, né, escondendo ele do resto da rede, ele vai estar exposto. Então eu fiz isso e recarrego, reinicio esse servidor, e aí sim ele vai estar com um endereço IP que é um endereço válido. Tá? Então eu venho aqui, dá, por exemplo, Margalho Costelinha, tá? ifconfig. Então, ó, ele está com o endereço 192.168.1.1. A gente pode observar, ok? Antes de fazer essa tentativa de conexão, vamos ver se existe realmente conectividade entre as máquinas, entre a máquina de fora, que é o meu hospedeiro, e entre a máquina de dentro, que é o servidor que eu acabo de instalar. Então, para isso, basta eu colocar o CMD aqui na máquina de fora, que é aquele ambiente do prompt de comando, e eu vou ver qual é o IP da máquina do Windows. ipconfig. Então, ó,
a minha máquina do Windows, ela está com esse IP aqui, ó, 192.168.1.105. Então, eu vou pegar e vou tentar pingar lá. Ping na máquina do lado de cá, que é do servidor. 192.168.1.101. Então, ele vai lá e volta. Isso se chama RTT, Round Trip Time, ou seja, é o tempo que ele sai daqui, vai até lá e volta, né, confirmando que a outra máquina está ligada. Uma espécie de confirmação de recepção. Então, o tempo de ir e voltar a gente chama de RTT, Round Trip Time. Muito bem. Então, eu consigo daqui de fora da máquina hospedeira, eu consigo enxergar a máquina interna. E da máquina interna, se eu quiser confirmar, é só dar o ping, tá, no IP da máquina, da máquina hospedeira. Como é que eu sei? IP config, vai me dar o IP da máquina hospedeira, que é 192.168.1.103. Vamos lá, 192, aqui, ping, 192.168.1.103. Então, voilà. Então, as duas máquinas estão se enxergando. Um detalhe interessante, no Windows, quando eu dou o ping, ele faz 3 e para. No Linux, ele vai embora. Eu tenho que dar o Ctrl+C para ele interromper esse processo. Bom, eu vou limpar a tela, já vejo que existe conectividade entre as máquinas, ou seja, ambas as máquinas Windows e Linux se enxergam, então eu vou fechar isso aqui, que é o prompt de comando da máquina hospedeira do Windows, e vou abrir novamente o meu PuTTY, que é aquele programinha para fazer a conexão remota. Ok? Então, pego de novo aqui qual é o IP da minha máquina Linux, 192.168.1.101. E eu vou digitar aqui, ó, 192.168.1.101. Ok? E aí eu dou Open. Aí ele fala que é a primeira vez que está sendo feito esse acesso e não está registrado. Se eu quero registrar, eu dou sim. Eu confirmo. Muito bem. Como é que você vai se logar lá? Eu vou me logar como root, como superusuário. Qual é a senha do superusuário? Hostelinho. Beleza. Aqui estou eu logado no servidor, tá? Fazendo tudo o que eu quiser. Se eu falar para a pasta do root, cd, do usuário Margalho, por exemplo, cd /home /margalho, estou dentro da pasta Margalho. Se eu quiser criar, eu vou criar um arquivo aqui chamado teste.txt, né, com mcedit. Este é um teste. Dou F2 para gravar e dou ESC para sair. Muito bem. Aí vou sair agora, aqui desconectar através do meu servidor. Se eu vier para cá, para o servidor em si, se eu for lá agora, cd /home /margalho ls, que é o comando que mostra o que tem na pasta, e lá está o meu teste.txt. Tá? Muito bem. Então, essa é uma forma de você fazer uma conexão remota através do SSH. Mas o SSH ele permite que você acesse, né, os dados do servidor remoto, mas você não tem como fazer transferência de um arquivo de um lado para o outro. Imagina que eu quero colocar um arquivo grande que eu já tenho ele configurado, ele está aqui, eu quero levar ele lá para o servidor. Uma coisa importante é que quando você instala máquinas virtuais, você não consegue copiar daqui e colar aqui. Tá? Não consegue copiar de um lado e colar no outro. Por quê? Porque em tese são máquinas separadas. Né? Você não consegue copiar uma coisa de uma máquina e colar em outra máquina. Você consegue colar em outra aplicação que esteja na mesma máquina. Então, essa é a ideia. Elas são meio que isoladas. Então, qual é o recurso que eu tenho para poder mandar dados daqui para lá? Eu posso instalar um servidor de transferência de arquivos ou um servidor de FTP, né? File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo. É isso que a gente vai fazer. Vou dar um clear
nós já instalamos o servidor SSH, já estamos habilitados para fazer acesso remoto. Agora a gente vai instalar um servidor de transferência de arquivo. Sudo apt-get install. A gente vai instalar esse aqui. Existem diversos, tá? Esse aqui é um deles. ProFTP. Tá? Então, o ProFTP é um servidor de transferência de dados que permite que você faça essa interação mandando ou levando ou trazendo dados do teu servidor para outro computador e vice-versa. Então eu dou Enter. Qual é a senha? A senha é costelinha. Muito bem. Vai dizer a quantidade de bytes que vão ser consumidos, no caso 4.772. Sim, confirmo, ele vai instalar o servidor de FTP. Tá? Quando ele perguntar qual é a modalidade, você diz que você quer nesse modo autônomo, dá Enter, ele já até sugere isso nesse próprio modo, e pronto, o teu servidor de FTP está instalado. E nesse caso, como é que eu faço para poder fazer o acesso, para poder mandar e trazer arquivos através de FTP? Eu preciso de o que eu instalei lá foi um servidor de FTP, eu preciso de um cliente de FTP. Ok, pessoal, então o que eu vou fazer agora? Eu vou instalar um cliente de FTP, né? Eu já instalei um servidor de FTP no ambiente server, agora eu vou aqui no browser e vou instalar um cliente de FTP. Existem milhares de clientes de FTP, alguns browsers inclusive têm incorporado neles alguns clientes, mas a gente vai fazer o download desse aqui, ó, é o FileZilla. É um cliente de FTP muito legal e ele tem versões para Linux, para Windows, etc. e tal. Você pode baixar tanto o servidor, vejam que nós não instalamos o FileZilla como servidor, nós instalamos o ProFTP, mas a gente pode usar qualquer cliente de FTP, não somos obrigados a usar o cliente no mesmo fabricante do servidor. Então a gente vai fazer o download aqui, tá? Muito bem, aqui para o Windows, download do FileZilla para o Windows, ok. Muito bem. Ele vai iniciar o download, aqui nessa janelinha do canto. Terminou, a gente clica aqui. Sim, aceita o contrato. Avançar, 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 instalar. Ele vai instalar o cliente de FTP. Muito bem. Vou fechar aqui esse browser. E aqui eu tenho já o meu cliente de FTP, que é o FileZilla. Então, voltando lá para o meu servidor, o meu IP ifconfig, o meu IP do servidor é 192.168.1.1. Então, para eu fazer o acesso remoto através de um cliente de FTP, 192.168.1.1. É isso mesmo? 192.168.1.101. Então, 101. O usuário, qual é o usuário? Tem que entrar com o usuário válido, Margalho, e a senha desse usuário. Costelinha. Muito bem, dou Enter. E aí ele pergunta se eu quero lembrar senhas ou não lembrar senhas, é melhor não lembrar. Tá? Pronto, conectou. Do lado esquerdo aqui da minha tela, o que eu tenho é o conteúdo do meu computador, no caso do meu Windows de fora, do meu hospedeiro. E do lado direito, o que eu tenho é o conteúdo do meu servidor. Então, ó, lá no servidor, eu estou dentro da pasta /home /margalho. Tá? Muito bem. Lembra aquele arquivo teste.txt que a gente colocou lá? Esse aqui. Tá? E aqui eu tenho Margalho e aí eu posso transferir o que eu quiser. Eu posso vir numa pasta, digamos, vamos ver. Temos alguma pasta aqui. Dentro de Margalho, temos uma pasta imagens, tem alguma coisa aqui.
documentos, por exemplo, eu quero pegar e mandar esse documento, tá? Plano de ensino, tá vendo? Documento chamado plano de ensino. Então basta eu clicar em cima dele, arrastar e soltar aqui do lado na outra ponta, ele já foi para lá. Posso mandar qualquer imagem e posso trazer daqui para cá. E ele sempre vai cair nessa pasta aqui, porque eu loguei com o usuário Margário. Então vai cair dentro do /home /Margário. Então vamos lá no servidor agora, aqui o nosso servidor, cd espaço /home /Margário. Ok? Muito bem. Eu digitei errado, né? Deixa eu limpar aqui. cd /home /Margário. Vou dar um ls. Então, verifiquem que eu tenho o meu arquivo teste e tenho a minha pasta plano, o meu documento plano de ensino, que é um PDF, que foi o que eu movi de lá do meu hospedeiro para cá. Então, dessa forma, eu posso levar ou trazer arquivos sem nenhum problema entre o meu servidor e o meu cliente numa boa, tá? Então, se eu clicar bem aqui, eu desconecto do servidor. Pronto, ó. A parte que mostrava dados da conexão do servidor já não é mais visível. Ok? Então, esses eram os dois softwares que eu queria mostrar para vocês, que servem, que ajudam a gente a fazer esse tipo de comunicação remota entre esse servidor, interface textual, e qualquer outro computador, pode ser outro Linux, pode ser com um Windows, etc. Normalmente com um computador que a gente está remotamente afastado com ele do local onde está aquele servidor instalado. Beleza, pessoal? É isso aí.